sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português, há mais de 40 anos em concursos públicos. Você viu que nós teremos um concurso para a Câmara Municipal de Porto Velho? Eu quero conversar um pouco com você. Veja só, a banca será IBGP, são 37 vagas, níveis médio e superior. A remuneração vai de 3.000 até 9.500 praticamente, mais benefícios, inscrições de 10 de janeiro a 10 de fevereiro, prova 16 de março. Pertinho, hein? Então, vamos estudar. Bem, português, o que eles vão pedir? Veja que eu coloquei aqui o programa solicitado para o ensino médio e médio técnico e também para nível superior e superior com especialização. Você vai observar que não existe tanta diferença, não. O que aqui em cima eu destaquei em lilás, aparece aqui dentro desse conteúdo, aqui embaixo também. É só a maneira de apresentar o programa que eles colocam aqui. Diferenças são mínimas. Então, observe aqui no programa para nível superior e ensino superior com especialização. Compreensão, ou seja, o ato de entender o texto, a interpretação, que é a leitura do implícito, seja pressuposto, seja subentendido, gêneros textuais, então você sabe a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem. Tipologia textual, você sabe identificar um texto expositivo, um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo ou de injunção? Isso eu explico para você agora. É o texto instrucional, é aquele que visa dar uma instrução. Se você pega, por exemplo, uma receita, uma bula de um remédio, né, uma receita de bolo, aquilo ali está te dando uma instrução, não é? Então, isso é um texto instrucional ou também chamado de injunção ou injuntivo. Variação linguística. Então, aqui aparecem vários termos que precisamos conhecer. Regionalismo, né? A questão da gíria, a questão da linguagem técnica. Nós entramos aqui com questões de oralidade. Então, tudo isso nós precisamos conhecer. Discursos direto e indireto livre. Coerência e coesão textuais, isso cada vez que passa tem sido mais cobrado em concursos públicos. Então aqui, por exemplo, a questão da coerência, então que vem no nível das ideias, e a questão da coesão, que é como você une essas ideias. Estratégias argumentativas. Você já viu que você está lendo um texto e aparece lá, segundo o professor da USP, fulano de tal, ou de acordo com a Constituição Federal. Isso aí é um tipo de argumento que se chama argumento de autoridade. Você usa aquilo para poder fortalecer a sua ideia. Processos de formação de palavras. Você sabe a diferença de derivação para composição? Você sabe quando se trata de composição por justaposição ou por aglutinação? Classes de palavras são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Você fala, Zezé, mas aqui, por exemplo, não temos a presença de um artigo. Só que, por exemplo, o a, ele pode ser preposição, ele pode ser artigo, ele pode ser pronome, né? Então, nós temos que saber isso tanto para a gente trabalhar a própria questão da classe de palavra, como também a estrutura da oração. Ou seja, aquilo é um objeto direto ou um objeto indireto? Vai depender da classificação desse A, se aquele é um artigo ou uma preposição. Então, aqueles que a gente crê que não são cobrados, são sim. É porque eles não aparecem aqui na lista, mas eles aparecem com dificuldades que nós temos na hora de identificá-los. Mas não é apenas identificar, reflexionar e, sobretudo, o emprego. Então, quando você tem, por exemplo, o pronome oblíquo no o e o oblíquo no lhe, quando você usa um e quando você usa outro, e você vai colocá-los antes do verbo, depois do verbo ou no meio de um verbo, ou seja, é a colocação do pronome pessoa oblíquo, mesóclise, próclise, ênclise.
Quando falamos de oração, a gente pensa nas funções sintáticas. Então, sujeito, predicado, agora, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe fazer a diferença de um para o outro? Pois é facílimo, não tem nada de complicado nisso. A gente não pode querer enrolar vocês, tem que ir direto no ponto. A questão do período, quando falamos, por exemplo, do período composto, sabe aquelas orações? Oração subordinada adjetivo, oração subordinada adverbial, oração subordinada substantiva e que vem com aquelas classificações, orações coordenadas. Cada oração tem uma dica que você vai bater o olho e vai identificar na hora aquela oração, certo? Bem, concordância, regência, né? O uso dos pronomes relativos, já que se fala aqui, né, em emprego das classes gramaticais, você sabe usar o onde, você sabe usar o cujo. Quando você usa uma preposição antes do pronome relativo? Crase, pontuação, sempre tão cobrado, ortografia oficial, que não é simplesmente você saber se uma palavra escreve com S ou Z, mas você tem que conhecer os parônimos e os homônimos, ratificar, retificar, infringir. A questão das expressões que causam dificuldades, o uso do porquê, o A com H, o A sem H, o acerca junto, separado, com H. E entra também aqui o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica. Parece pouca coisa, mas não é não. Como que você vai estudar isso até março? E ainda exercitar? Afinal de contas, você tem que exercitar, não é mesmo? Pois é. O fato de eu trabalhar há tantos anos com concurso público tem mostrado para mim que estudar questões da prova, questões da banca que fará a sua prova, que isso sempre ajuda muito, porque tanto você aprende o conteúdo, quanto você aprende como é a prova feita por essa banca. E você não cai em pegadinha, não é? Então, por exemplo, essa prova aqui de 2023 da Prefeitura de Brumadinho para psicólogo diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma palavra acentuada pela mesma regra de saúde. Quando a gente fala em regra de acentuação, a gente normalmente pensa em palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Mas não são só essas regras que existem, essas são as regras básicas. Então, para você saber se uma palavra, por exemplo, se encaixa na regra básica, como é o caso da primeira palavra aqui, ó, contábil. Então, você tem aqui, ó, contábil. Bem, se está acentuado, seja com qualquer acento, agudo, circunflexo, não importa, a sílaba que está acentuada é a tônica. Então veja que a sílaba tônica é a penúltima. Olha a posição da minha seta aqui. Você sempre olha a palavra de trás para frente. Então a sílaba tônica é a penúltima, ela é paroxítona. E se eu pegar a palavra égua? Se eu pegar a palavra égua, você vai ver que eu tenho duas sílabas. Então, eu tenho a última, que é o A, e a penúltima, que é o E. Essa palavra também é paroxítona. Se eu tiver uma palavra bem grande, por exemplo, a própria palavra proparoxítona. Vejam, só as três últimas sílabas que me interessam. Então, tá aqui a sílaba tônica, essa palavra é proparoxítona. Assim como acontece com árvore. A sílaba tônica que aparece ali é o ar. Então, nós temos aqui uma palavra também proparoxítona. Nós olhamos sempre de trás para frente. Mas existem também regras específicas. Então, por exemplo, a palavra saúde, quando você divide, você tem saúde. Veja que esse A e o U, eles aparecem juntos na palavra, mas eles são pronunciados em sílabas separadas. Então, isso daqui é um hiato. Veja que na própria palavra hiato, eu tenho aqui um exemplo de hiato.
Na palavra, as palavras ficam juntas, mas na divisão silábica elas ficam separadas. Tá vendo? Então, isso é um hiato. Como também acontece aqui, ó, em e, ro, i, na. Olha aqui a presença de um hiato. Sim, tem uma regra que diz que o i e o u tônico dos hiatos são acentuados. Então, aqui em cima foi o u tônico do hiato e aqui embaixo o i tônico do hiato. Portanto, a mesma regra está aqui em heroína. Contábil é uma palavra que aparece numa regra geral. Paroxítona terminada em L é acentuada, igual fácil, né? É uma paroxítona terminada em L. Égua também é regra geral, é uma paroxítona terminada em ditongo. Agora, o ditongo, ele ocorre quando esses dois sons, eles ficam na mesma sílaba. Então, se são dois, ditongo. Se são três, é igual em Uruguai. Olha o guai aí. Isso é um tritongo, porque tem 3 elementos, certo? Agora, herói, ao você dividir, você vai ver que você tem aqui um ditongo, tá? E existe uma regra que diz que os ditongos abertos, el, oi e ei, eles são acentuados. Sim, houve alteração em regra aqui, houve alteração na regra dos hiatos, mas isso é conversa para o nosso curso. Sim, eu tenho um curso de português em questões comentadas e eu trabalho várias questões trabalhando assim, ó, uma por uma, explicando o enunciado, explicando os pontos necessários para que você possa de fato entender e já exercitar. Sim, eu tenho o meu curso de português da banca IBGP, que é a banca que fará o seu concurso, né? A prova do seu concurso para Porto Velho. Nós vamos fazer 150 questões da banca, uma a uma, e explicando o conteúdo para você necessário. É uma maneira muito leve de você estudar e é uma maneira muito eficiente. Só mesmo mais de 40 anos de concursos, né, de experiência em concursos, permite a gente fazer um curso assim para você, tá? Veja que nós temos aqui o meu curso, como também temos o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que com o tio Paulo você vai fechar a prova de informática. E que tal você fazer a dobradinha? As duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos, português e informática. Veja que você pode fazer cursos com muita qualidade por um precinho muito humano. Entra aí no nosso site ou vá no WhatsApp que você terá mais informações a respeito, certo? Lembre-se que se você optar em pagar pelo Pix, então você conversa aqui no WhatsApp para você pedir o Pix, você ainda tem desconto, tá certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.